no curso de produção cultural da UF, do Polo de Rio das Ostras, e eu atuo hoje como produtora cultural na Like Produtora. Eu já era da arte, já tinha formação em teatro e sou cantora, então foi o curso aqui em Rio das Ostras que eu pensei, é o que tem mais a ver comigo, que foi aberto, né, na universidade gratuita, produção cultural. E depois que eu entrei, me apaixonei. Comecei a entender o outro lado, meio que um lado dentro e fora do palco, né? Um lado da experiência para o outro. Então é bom que eu tenha essa experiência como cantora para poder entender o lado do artista, assim como o da produção do evento. Hoje o mercado é muito assim, né? Os artistas independentes, eles precisam criar também mecanismos de autoprodução para poder chegar, fazer seus próprios materiais, montar seu release, seu rider, fazer sua divulgação, gravação de vídeo, postagem de divulgação dos seus shows, gestão da sua própria carreira, até que eles alcancem um determinado ponto que eles consigam ter pessoas trabalhando para a carreira deles. Depois que a gente passa a determinadas políticas públicas de cultura acontecerem, as pessoas conseguirem se identificar que cultura não é só arte, intelecto, tem um conceito muito maior. A pessoa de um terreiro se identifica, não, eu sou uma pessoa, eu sou uma agente cultural também. E aí, com isso, a partir desse entendimento de cada um, às vezes um pescador artesanal fazendo uma rede, ele começa a se entender, esse daqui é um saber, é a minha cultura. Porque até então ele não se pensava como um agente cultural. Então, a partir desse movimento que eu fiquei muito ali engajada, eu segui com isso nos anos posteriores, 2014, 2015, foram anos de construção para essas leis do Sistema Municipal de Cultura, em que eu participei como uma representante desse fórum. Então, eu chamava as reuniões, organizava, junto com o professor Hernani da UF, no planejamento estratégico. Em 2017, eu sou convidada a ingressar na Fundação de Cultura, porque como eu tinha um conhecimento muito grande da área, atuando na sociedade, na legislação e pesquisando muito isso, como estudante de produção cultural, né, também ali dentro, eu recebo o convite da Fundação para atuar dentro do setor de política pública de cultura, na continuidade dessa implementação de leis que ainda precisavam de decretos. E aí fiquei na Fundação de Cultura de 2017 até 2023, atuando nessa área. Na continuidade disso, foi importante trazer para dentro do poder público alguém da sociedade que tinha esse tipo de conhecimento. Então, e aí eu passei a ter o conhecimento da administração pública, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Eu acho que a gente passou por muitos altos e baixos. Existem momentos, a gente teve extinção do Ministério da Cultura, teve momentos que foram momentos de alta ainda, quando existiu a criação da Cultura Viva, lá em 2014, pelo ministro Gil. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma retomada, com a volta do Ministério da Cultura, uma tentativa de reorganizar isso. Eu já tive momentos que eu pensei, o Sistema Nacional de Cultura não vai funcionar, é impossível para ter... assim, momentos de desacreditar. Mas agora existe aí um pensamento que vem do governo federal, que eu acho que está movendo que os municípios que ainda não estão com seus sistemas implantados se organizem. As pessoas, elas têm ideias muito boas. Eu vivi isso muito com esse trabalho de quase 7 anos na Fundação de Cultura. Só que as pessoas chegam lá com assim, eu tenho uma ideia que vai ser muito boa, vai ser isso, mas eu preciso de tudo para realizar essa ideia. Preciso do som, preciso do cachê da música, preciso do espaço, da luz, do banheiro químico, da trilha para e também preciso de um prêmio. Isso não acontece. As ideias, elas não são um projeto. A ideia, ela é um pontapé inicial para servir de um esqueleto de estrutura necessário, que você tem que pensar como que ele vai ser financiado. Vai ser financiado através de uma lei de incentivo, de um edital, de um patrocínio direto. Hoje, para você pensar um projeto, se você quiser pleitear edital, você tem que estar antenado com a acessibilidade, com ações afirmativas, com tudo que o Decreto de Fomento Federal indica. Então, você também não adianta ter uma boa ideia sem que você abarque tudo que é um caminho que está sendo orientado hoje para um projeto existir. Eu acho que a produção, ela prevê, a gente tenta prever tudo que pode dar errado,
mas é impossível você dar conta de tudo antecipado, porque imprevistos acontecem. O maior desafio de um produtor também não envolve exatamente a execução do evento em si, envolve o pré desse evento. Envolve justamente captar como é que você vai resolver. Então, às vezes eu chego, tá todo mundo feliz, tá dando tudo certo, super lotou, palco. E eu tô pensando, essa gente toda aqui, não pode acontecer nada de errado com ninguém. O desafio mesmo é concretizar ideias. Você saber os caminhos que você tem que seguir e como que você consegue chegar na concretização dessas ideias. Muita coisa que acontece no meio do caminho sempre tem solução. Por exemplo, às vezes você está no meio do caminho, assim, você tem prestações de contas para fazer daquele projeto. No caso do Festival de Ideias, ele tem o ANEI, ICMS e contrato com o Circuito Sesc. Então são 3 prestações de contas diferentes. E você às vezes se dá conta que o show está acabando e você não gravou libras ali na abertura daquele show e você precisa daquilo para prestação de contas. Ou então não passou... Tô falando uma questão até burocrática, né? Tem solução, você vai pegar a menina, volta aqui, vamos fazer a imagem para poder fazer a prestação. As soluções vão surgindo, vamos resolver isso. Como é que a gente resolve? A minha questão não quero saber do problema, eu quero saber da solução, como é que resolve isso. E tem momentos que você pensa, dessa vez não vai dar para resolver, mas sempre tem como resolver. Tá? Duas coisas assim, dentro da minha trajetória que eu levo muito para o coração. Uma é o projeto de extensão dentro da universidade mesmo, do Programa de Educação Patrimonial em Oriximiná, no Pará. Que aí eu tive a oportunidade de, pela UF, fazer 2 viagens para a Amazônia, ficar lá 1 mês imersa em comunidades e aprendi muito. E parece que aquilo mudou um pouco a minha percepção de cultura e de estudo, porque a gente tinha grupos de estudos semanais e dentro desse grupo de estudo eu ganhei um prêmio, primeiro lugar em cultura no Prêmio Josué de Castro, na semana acadêmica, né, porque você escreve artigos sobre aquilo. Isso daí me deixou... Eu tenho no meu coração, esse é um projeto de Oriximiná que sempre que eu penso assim, meu coração sempre, eu quero voltar em Oriximiná, quero encontrar aquelas pessoas de novo. E quando eu na universidade percebo que dá para fazer um evento com o apoio da prefeitura, tem mecanismos, porque quando eu entrei na UF, o primeiro período, ele era meio que obrigado a ser o realizador da festa junina da UF, existia isso antigamente. E quando eu entrei, eu fui colocada numa situação de, como eu era mais velha, porque eu já entrei com 27 anos, a galera tudo mais nova. Renata, eu coordeno isso daí, dessa festa junina. E tem que ir na prefeitura, tem que fazer ofício. Ofício? Que isso? Processo, tem que abrir. Tipo, era todo mundo novo. Fui pedindo ajuda para um, para outro. Consegui fazer tudo aquilo de abrir processo, ir nas secretarias. Captei patrocínio, na época captei patrocínio com a Devassa, que estava chegando na cidade. Consegui barraca, consegui mesa da Devassa, consegui pagar cachê dos músicos, palco com a prefeitura, fechamento de rua, ponto de luz. Tudo foi fluindo, bom. Estava no momento que ainda não tinha tido a crise do petróleo. E aí eu falei, vou fazer um projeto e vou apresentar para a prefeitura comigo bancando metade. Consegui captar patrocínios e levei um projeto que eu era responsável pelos cachês, pela logística, por camarim, e a prefeitura colocaria o som para mim. Era metade. E consegui fazer 2012, o ano inteiro, e 2013. O projeto consistia de todo o último sábado do mês, uma vez por mês, né? Na Lagoa do Iriri, que é um dos palcos até do Festival de Jazz, mas é pouco utilizado, acontecia a Música da Cidade, com 2 apresentações de bandas locais de Rio das Ostras e uma banda abrindo. E ali eu vi artistas de Rio das Ostras retomando seus trabalhos que estavam parados. Assim, eu tenho uma banda, mas não tenho lugar para tocar. Falei, não, vou te dar um cachê, você toca na Música da Cidade. Então eu vivencio, é um trabalho prazeroso. Tem a parte burocrática, mas que com o tempo eu hoje fico, depois de 7 anos ali no poder público, eu sei o que é um processo, eu sei o que é uma inexigibilidade, eu sei como se contrata um artista, eu sei a documentação necessária, eu tive que elaborar editais. Então hoje eu entendo muito melhor
como funcionam os mecanismos dos editais, o que é um parecerista, como é avaliado, esse percurso no geral. Eu vejo muita gente batendo cabeça com aquilo que não tem perfil, e existe uma gama muito grande de atuação dentro da produção cultural. É só você conseguir se identificar qual que é a sua. E tem gente que, como eu, gosta de um pouquinho de tudo, mas é mais da prática, é botar a mão na massa. Faço a parte dos editais, faço a parte burocrática, entendo dos processos, mas eu gosto de ver a ação acontecendo, construir o projeto do início ao fim, ver a execução dele, captar, conversar com os artistas, receber as pessoas, o caminho que você, o que é melhor para você, entender a sua própria construção cultural, entender o seu próprio perfil. Porque não adianta você olhar para o amigo está indo muito bem como parecerista, mas você não tem o menor saco de sentar e ficar lendo vários projetos, não é seu perfil. Não é aquilo que você vai ter prazer em fazer na vida, né? Tem que ter prazer, a gente tem que ser produtivo e fazer aquilo que gosta.